Imagine um mensageiro vindo de muito longe, não de outra cidade, outro país ou outro continente menos, mas de um sistema planetário completamente diferente do nosso. Um viajante que cruzou distâncias incompreensíveis, atravessou o vazio interestelar por milhões de anos e, por pura coincidência cósmica, cruzou o caminho do nosso Sol. Esse viajante existe, e tem nome 3 Atlas. Nos últimos anos, poucos objetos celestes despertaram tanta curiosidade quanto ele. Cada dado observed, cada imagem capturada e cada análise feita revela mais e mais sobre a natureza desse corpo. E, surpreendentemente, a descoberta mais recente mostrou algo que ninguém esperava observar tão claramente, ainda mais de um objeto tão distante. Água. Água sendo expelida para o espaço. Água vinda de outro sistema planetário. Essa constatação não apenas confirma sua natureza cometária, como abre portas para comparações inéditas entre mundos formados sob regras diferentes das nossas. Hoje vamos explorar em profundidade como essa descoberta foi feita, o que ela significa e como o U3I com Atlas está se tornando um marco na história da astronomia moderna. O U3I, Atlas, como o próprio nome indica, é o terceiro objeto interestelar confirmado a cruzar o sistema solar. Ele segue a trilha de Oumuamua e do cometa 2I Borisov, mas com uma particularidade fundamental. Sua órbita será acompanhada por nós por muito mais tempo. Ao contrário de encontros rápidos, em que o objeto surge, acelera e desaparece, o 3I Atlas oferece uma janela rara. Conseguimos observá-lo enquanto ele entrava no sistema solar, acompanhá-lo de perto durante sua aproximação e ainda continuaremos vendo seu afastamento, permitindo um estudo completo de sua passagem. Entre todas as categorias de objetos astronômicos, cometas interestelares são especialmente valiosos. Eles carregam registros da química, do gelo e das condições do sistema planetário onde se formaram. São cápsulas do tempo natural, conservadas no frio infinito, protegendo segredos sobre o nascimento de mundos. Desde que sua trajetória hiperbólica foi identificada, confirmando que ele não está preso gravitacionalmente ao Sol. Cientistas do mundo inteiro começaram um esforço coordenado para estudar U3I Porte Atlas. Missões espaciais, telescópios terrestres e observatórios em diferentes comprimentos de onda direcionaram sua atenção para esse ponto móvel no céu. E quanto mais se observava, mais evidente ficava sua complexidade. Mesmo a grandes distâncias, muito além do ponto onde cometas habituais se tornam ativos, o 3I Atlas já apresentava comportamento surpreendente. Algo estava acontecendo com ele, algo que não se encaixava perfeitamente nas expectativas para corpos tão distantes do Sol. Mas foi uma missão espacial específica que forneceu a peça central desse mistério. O telescópio espacial Swift, da NASA, foi projetado para observar fenômenos de alta energia, como explosões de raios gama. Entretanto, sua capacidade de enxergar o universo no ultravioleta U torna extremamente útil para estudos de cometas. A observação de cometas no ultravioleta é especial porque permite detectar um fenômeno característico, a presença de hidroxila, um subproduto direto da quebra da água sob radiação solar. Ou seja, se há hidroxila, houve água. E se há água, há gelo sublimando menos, como em cometas. Aqui na Terra, a atmosfera bloqueia a maior parte da radiação ultravioleta, o que torna impossível observar hidroxila a partir do solo. Por isso, apenas telescópios espaciais são capazes de revelar esse tipo de assinatura. Quando os astrônomos apontaram o Swift para o 3I Atlas, estavam em busca de um sinal. Qualquer sinal. Afinal, detectar hidroxila de um objeto tão distante, tão escuro e tão pequeno era um desafio enorme, mas o que eles encontraram superou todas as expectativas. Os dados coletados mostraram um espectro ultravioleta inequívoco. O 3I Atlas estava liberando hidroxila em grande quantidade. E isso só acontece quando moléculas de água são quebradas pela radiação solar. Para a comunidade científica, esse momento foi simbólico. Pela primeira vez, foi possível estudar a atividade hídrica de um cometa interestelar utilizando os mesmos parâmetros empregados no estudo de cometas do sistema solar. Essa possibilidade de comparação direta representa um avanço monumental. Agora, podemos avaliar se o gelo formado em outros sistemas planetários segue padrões semelhantes ao nosso, ou se carrega composições químicas distintas. Talvez o dado mais impressionante revelado pelo Swift seja a taxa de liberação de água do 3I Atlas. A análise mostrou que o objeto estava perdendo 40 kg de água por segundo. Isso significa que a cada instante, o cometa expelia uma quantidade equivalente ao fluxo de uma mangueira de incêndio em potência máxima. Essa taxa é extraordinária, principalmente se considerarmos um fato importante. O 3I Atlas se encontrava a cerca de 3 unidades astronômicas do Sol. No momento da observação, 3 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Nessa região,
Cometas comuns ainda estão inativos, mantendo seu gelo sólido e quase sem liberação de voláteis. Então por que o U31 e Atlas estava tão ativo? Essa pergunta abriu caminho para novas hipóteses. Existem várias possibilidades científicas para explicar essa liberação precoce de água. O cometa pode carregar grãos finos de gelo expostos, mais sensíveis ao aquecimento, consequência de processos ocorridos em seu sistema de origem. Pode ser que sua superfície tenha sido fragmentada por impactos ou tensões térmicas durante sua viagem interestelar. Que sua composição química seja naturalmente distinta dos cometas do nosso sistema solar. De qualquer forma, essas características não o tornam menos cometário. Pelo contrário, reforçam sua natureza de corpo ativo rico em voláteis. O fato de ele se comportar de maneira diferente não significa que seja algo misterioso ou artificial. Objetos vindos de sistemas planetários distintos carregam histórias diferentes e, portanto, reagem de maneiras próprias ao ambiente solar. A detecção de água em um objeto interestelar não é apenas uma curiosidade. Ela tem implicações profundas. Primeiro, confirma que os processos que formam gelo, rochas e moléculas complexas em outros sistemas estelares são semelhantes aos nossos. Segundo, nos permite comparar a química do gelo interestelar com a química dos cometas do sistema solar. E, por fim, levanta reflexões instigantes. Se há água em outros sistemas planetários, quais outros elementos essenciais à vida podem existir lá? Que tipos de mundos podem ter se formado? Quais processos moldaram esse cometa antes que ele fosse ejetado para o espaço interestelar? Embora ainda não possamos responder essas perguntas, cada observação nos aproxima um pouco mais de compreender a complexidade da formação planetária em escala galáctica. Em determinados períodos, muitos observadores se perguntam por que o cometa não está visível nos telescópios terrestres, gerando teorias equivocadas e especulações infundadas. Mas a explicação é puramente geométrica. O U31 Atlas passou recentemente atrás do Sol em relação à Terra. Quando isso acontece, nosso planeta fica impossibilitado de observá-lo devido à proximidade angular com a luz solar. É um fenômeno comum, não há ocultações intencionais, não há desligamento de instrumentos, nem qualquer tipo de ação misteriosa. É apenas a mecânica celeste em funcionamento. Quando o objeto se afastar da região solar e voltar a formar ângulos favoráveis com o céu noturno, ele voltará a ser observado normalmente. Assim que reaparecer, novas campanhas observacionais serão conduzidas. O periélio, o ponto de maior aproximação ao Sol, menos marcará um momento crucial. A atividade do cometa antes e depois desse ponto fornecerá dados essenciais para determinar a evolução da taxa de liberação de água, possíveis mudanças em sua estrutura, alterações na cauda e variações na composição detectada. O telescópio Swift, entre outros instrumentos espaciais e terrestres, deverá voltar a observá-lo, comparando a atividade pré- e pós-periélio. Isso permitirá compreender melhor como objetos interestelares respondem ao calor solar. Com a detecção de água confirmada, o cometa Triatlas se junta a um grupo muito especial de objetos interestelares, que nos contaram um pouco sobre sua composição. Cada um deles é um fragmento da história de seu sistema de origem, e ao estudá-los, é como se estivéssemos analisando exoplanetas e exocometas de perto, com amostras reais que nos visitam. O 3E. Atlas é uma testemunha silenciosa de eventos que aconteceram muito antes da formação da Terra. É um pedaço físico de outro canto da galáxia. Ao observar essa água sendo expelida no espaço, estamos vendo moléculas que se formaram ao redor de outra estrela e viajaram por eras até cruzarem nosso caminho. Essa água não é do nosso Sol, não é dos nossos planetas. Ela pertence a outro mundo. E isso por si só é extraordinário. A ciência está conectando os pontos, aprendendo como a galáxia é dinâmica. E quem sabe, talvez em algum desses mundos distantes, a água não seja apenas gelo, mas o ingrediente essencial para a vida.